Eu sou a Letícia da iCraft Brasil e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um topo de bolo shaker e nós vamos cortar o lamicote e o acetato. Vem comigo! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem este topo de bolo, que é um topo de bolo shaker com várias camadas. Para a gente iniciar, eu vou abrir uma nova página. Vou transformar o meu tapete em 12 por 12, que é o nosso 30 por 30. Vou selecionar aqui a ferramenta de zoom e vou aproximar um pouco mais o nosso tapete. Para começar, aqui em formas, eu vou selecionar o círculo. Vou criar um círculo aqui. Eu já fiz alguns testes, eu quero que o meu círculo tenha mais ou menos 4,5 por 4,5. Então eu vou alterar aqui. Ótimo! Vou selecionar o círculo que eu já fiz. Em objeto, duplicar girado, eu vou fazer 9 cópias mais ou menos. Vejam que ele já está criando o formato. Eu também vou mexer um pouco na compensação V. Vou deixar em mais ou menos 4,5 também. E vou dar um total de 11 cópias. E vou dar um OK. Vou selecionar aqui o formato que a gente já criou. Vou trazer mais para o meio do meu tapete. Com o meu desenho todo selecionado, eu vou em caminho união. Vejam que ele já criou aqui, né, um formato de arquivo. Este meio a gente não precisa, então eu vou selecionar, vou em romper. Essa parte aqui do meio nós vamos deletar. Ok, a primeira parte do nosso topo já está feito. Mas agora eu vou duplicar esse formato aqui. Então em objeto, duplicar, vou fazer uma cópia e vou dar um OK. A próxima etapa é pegar novamente o círculo e vou criar um círculo aqui, que vai ser o meio do nosso topo, né? A nossa base. Eu vou selecionar esses dois projetinhos, esses dois arquivos, e eu vou centralizá-los. Então, aqui na parte de alinhamento, eu vou mudar para seleção e eu vou centralizar o círculo com a minha flor. Eu vou chamar isso aqui de flor, tá bem? Eu ainda quero o meu círculo um pouco maior. Então, eu vou aumentar um pouco aqui ele. E vou centralizar novamente. Perfeito. Agora, isso aqui, essa parte toda do nosso topo já está feita. Essa é a parte que nós vamos cortar em papel normal, Color Plus 180. Eu vou colocar essa florzinha um pouquinho mais aqui para baixo. E eu vou fazer agora a parte que nós vamos cortar em acetato, que vai ser o nosso suporte, tá? Então, eu vou selecionar o círculo, em objeto, duplicar, eu vou fazer uma cópia dele, vou colocar aqui no canto, mas como ele vai ser em acetato, eu quero ele um pouco maior. Então, em caminho, deslocação do segmento, aqui ó, no tamanho, eu vou mudar ele para 0,700 e vou dar um OK. Tá vendo que ele já ficou maior? Então, perfeito. Isso aqui é a parte que nós vamos cortar em acetato. Eu vou deixar ele aqui reservado para depois, tá ok? Agora, o nosso topo de bolo vai ter alguns apliques. E esses apliques eu vou usar itens da nossa biblioteca do Shortcuts a Lot. Então, eu vou selecionar a biblioteca. Eu vou digitar aqui em cima Butterfly, que é uma borboleta. Vou colocar aqui no meu tapete. Eu vou aumentar ela um pouquinho. Para o nosso topo de bolo, eu vou querer algumas cópias dessa borboleta. Então, em objeto, duplicar, nós vamos criar 6 cópias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou dar OK. Pronto. Então, esses aqui são os nossos apliques. Este círculo aqui é o nosso corte em acetato. E essa é a nossa base. Então, agora nós vamos para o recorte. O nosso primeiro corte vai ser da nossa base do topo de bolo,
que são esses dois itens, né? Essas duas formas. Já selecionei as mesmas, vou em cortador. Para essa parte, eu vou usar papel 180 Color Plus. Então, eu vou usar a pressão 200, velocidade 15 centímetros por segundo. Lembrando que todo corte é muito importante você fazer o teste antes, tá bom? Então, vamos ao corte. Agora nós vamos cortar o acetato. Esse nosso acetato é de 0,30 milímetros. Então eu vou posicioná-lo na base. Agora eu vou carregar a base com o meu material e mandar cortar. Agora o nosso corte é em acetato. Então é o nosso círculo maior, eu vou selecioná-lo. Em cortador, como o acetato é um material mais grosso, mais firme, eu vou pedir um corte de 2 passadas, tá bom? A velocidade é 15, pressão 225 gramas e eu vou aumentar aqui um pouquinho a compensação para 1 milímetro. E agora é só cortar. Agora eu vou recortar o lamicote. Eu tô com um lamicote aqui que é bem grosso. Eu já realizei o teste de corte nele. Então, por ser um lamicote mais grosso, eu vou aumentar a minha pressão e vou diminuir a minha velocidade. Vamos ao corte. Agora nós vamos recortar os apliques em borboletas. Elas já estão todas selecionadas. Eu vou clicar em cortador. Eu vou usar a pressão 250 e a velocidade, como é um corte mais detalhado em um material mais grosso, eu vou deixar a velocidade 9. E agora é só clicar em cortar. E esse é o nosso topo de bolo finalizado. No meio foi colocado alguns floquinhos de foil metalizado para dar esse efeito super legal.